Eu acho que esse é o vídeo mais pedido do canal e Belle Delfine. Bom, gente, primeira coisa, eu tô meio assim porque tô doente, né? Falei pra vocês no vídeo passado, eu ainda tô muito mal, tô em situação de barril. Então eu tô meio... Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou continuar fofocando igual, tá bom? Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre a Belle Delfine é que tudo que a gente sabe dela, né, na internet, foi ela que contou. Só que o personagem dela foi feito pra atrair homem, né? Tipo, a Belle Delfine existiu para tirar dinheiro de homem. Então tem muita coisa que a gente não sabe se é verdade, se era pra ser um negócio meio fetichista, se era pra ser uma história triste pros caras gado ir atrás. Então eu vou contar o que a gente sabe e eu vou dar minha opinião do que eu acho que não é bem assim, entendeu? Vamos lá. Bom, a Belle Delfine tinha uma péssima convivência com seus pais e ela disse que foi basicamente criada pelo YouTube, pela internet. Igual eu, né? Ela largou a escola quando ela tinha papo de 14 anos porque ela sofria muito bullying por ter um estilo diferente e também porque talvez ela era um pouquinho desesperada por atenção. Tipo, ela preferia chamar atenção e sofrer bullying do que não chamar atenção, entendeu? E daí isso aí não era muito bom pra ela. Ela, inclusive, arrumava briga, tipo, na internet com a galera da escola dela. Então isso aí não era muito legal, não. E daí ela decidiu largar a escola porque ela não tancou mais. Então, quando ela tinha 15 anos, ela começou a postar as suas fotos maneiras na internet. E quando eu digo maneiras, é porque ela era muito, muito maneira mesmo, tá bom? Com 15 anos, ela também foi morar com o namorado dela, que a gente não sabe quantos anos tinha, mas provavelmente era bem mais velho, porque uma vez ela falou num podcast que quando ela tinha 15 anos, ela saía com caras de mais de 30, porque era comum onde ela morava, na Inglaterra. E bom, quando ela tava morando com esse namorado, ela tava também postando seus vídeos no YouTube, vídeos principalmente de maquiagem e falando sobre estilo e tal. Só que daí ela tava quase fazendo 18 anos e ela decidiu que ela queria começar a monetizar, né? De monetizar bem, ganhar bastante dinheiro, muito dinheiro. E assim, ela trabalhava como barista, só que assim, ela sempre deixou bem claro que o negócio dela era não trabalhar. Que é, oh meu Deus, igual eu. Ela não gostava de trabalhar, então assim, ela trabalhava desgostosa, entendeu? O rolê dela era ficar em casa vendo vídeo no YouTube. Bom, então ela falou que ali quando ela tava nos seus 18 anos, ela começou a ir num swings com seu bofe, ela começou a explorar mais a sua sexualidade e ela decidiu começar a postar umas fotos também mais sexuais pra ver se ela conseguia ganhar o tal do dinheiro sem trabalhar, entendeu? E foi isso que ela fez, ela criou sua persona de Belle Delfine, de garota gamer, de garota maneira nerd que os homens da internet querem, e ela começou a postar suas fotos meio sensuais na internet. Bom, isso já tava dando certo, só que ela começou a fazer uns vídeos meio apelativos e meio esquisitos, tipo, ela fazendo uma festa do chá com polvo, ou ela sensualizando enquanto comia ovo cru, e esses vídeos extremamente esquisitos e ao mesmo tempo apelativos, sexualmente falando, não sei, chamaram muita atenção e chamaram muita atenção de homens, né, que queriam ali assinar os conteúdos dela. E é isso, ela tinha um Patreon, ela não tinha um OnlyFans ainda, ela tinha só esse Patreon, onde você dava uma graninha lá pra ela e ela postava suas fotinhos lá e tal. Bom, e assim, ela era a marqueteira profissional, entendeu? Ela realmente levou a sério esse negócio de ser uma nerd esquisita, estranha, porém muito linda e muito gostosa. Ela vendeu a água do banho dela e bombou na internet. Ela fez várias coisas aí que bombaram na internet e só dinheiro na conta dela. E, gente, assim, ali por 2018, ela começou a vender esses conteúdos em 2016, aparentemente. Ali em 2018, só se falava nela. Assim, não existia um dia que você não abria o YouTube e não tinha um vídeo sobre ela, ou no Instagram você via alguma coisa sobre ela. Ela tava em todos os lugares, meio que só se falava nela. E, assim, eu queria muito ser ela. Todas as meninas nerds esquisitas queriam ser ela, sabe? Muito mesmo. Inclusive, eu acho que muitas pessoas que pediram pra eu gravar vídeo falando sobre ela queriam, na verdade, saber um pouco mais desse background dela no Tumblr. Ela ali com seus 15 anos sendo muito incrível no Tumblr. Só que, gente, meio que não tem grandes backgrounds, não. Ela só era maneira e postava foto no Tumblr. Mas assim, tinha uma galera que já não gostava dela por causa desses conteúdos extremamente apelativos que ela fazia, principalmente o do polvo. O dela com o polvo morto, porque a galera não achou de bom tom mesmo. Mas, até aí, aquelas coisas, né? A cabeça de baixo pensando
e a cabeça de cima aceitando, entendeu? Mas ela se envolveu em algumas controvérsias, e é aqui que a galera começou a largar a mão dela. Bom, gente, na verdade, o que eu visualizei nesse tempo que eu estive na internet, assim, enquanto a Belle Delphine estava no seu auge. Todas as controvérsias aconteceram, e o que rolava é que ninguém se importava. Tá bom? Tipo, tudo isso rolava e ninguém tava absolutamente nem aí. E, como eu falei, a cabeça de baixo pensando e a de cima só aceitando. Tipo, ninguém se importava. Até que aconteceu uma coisa e daí acabou a carreira dela. E daí eu vou contar... Vocês não perdem por esperar. Bom, a primeira controvérsia é que quando ela tinha 17 anos, ela com um cara muito mais velho, pegaram nudes de outras meninas e venderam como se fossem da Belle. Isso aconteceu por 3 meses, tipo, só 3 meses, né, mas assim, 3 meses já é o suficiente pra ser criminoso, né, mas daí ela surtou meio na internet quando vazaram isso e não deu em nada. A conta dela foi banida e daí ela desapareceu por um tempo. Aparentemente, ela tentou, tipo, se reconciliar com o pai dela, só que daí o pai dela falou, de onde você tirou dinheiro pra comprar uma casa? E daí ele pesquisou o nome dela na internet e descobriu que ela tava vendendo foto, tipo... na internet, e daí ele ficou muito puto. Só que, sei lá, essa história não parece muito verídica, sinceramente falando. Bom, mas daí ela voltou pra internet, só que ela não podia apenas voltar como uma pessoa normal. Ela voltou criando uma fanfic que ela tinha sido presa, e por isso ela passou um tempo fora da internet. E ela disse que ela foi presa porque roubaram o hamster dela e ela pichou o carro da mulher que roubou o hamster dela. É fanfic, tá, gente? Depois ela disse que era fanfic mesmo, que era só pra dar o que falar no nome dela. E assim, outra bomba que rolou no nome dela, e aqui eu acho que foi onde 90% das mulheres que curtiam o conteúdo dela largaram a mão de vez, assim, foi que ela fez alguns photoshoots meio esquisitos. Tipo, teve um que ela botou, tipo, ai, meu primeiro date dos sonhos. E daí era ela amarrada, tipo, uma vibe meio sequestro, uma vibe meio consentimento duvidoso / sem consentimento. E daí isso pegou bem mal. E também outra vez ela fez umas fotos com roupas infantis. E daí a galera editou ela pra ela parecer mais criança do que ela já era. E ela tava, tipo, segurando um pirulito. Uma coisa meio... romantização de pedo e romantização de coisas não consensuais. Inclusive, ela veio a público e falou, tipo, eu só tenho fetiche em CNC, que é, tipo, consensual not consent, que é, tipo, roleplay de... sei lá, tipo... Tá, mas até aí... meio que ela ainda estava no auge, entendeu? Até aqui, Belle Delphine era coisa no momento. Todo mundo queria ser essa mulher ou ter essa mulher. Até que algo aconteceu. Bom, eu não mencionei até agora, mas ela não postava nenhuma foto explícita, tá bom? Tipo, ela não postava nada explícito, era só semi-nude e tal. Talvez ela postasse alguma coisa aparecendo um pouquinho, mas tipo assim, nada realmente explícito, nada mesmo. E ela passou anos sem postar nada explícito na internet, só que chegou uma hora que os seguidores dela, fãs, talvez, não sei, provavelmente fãs, eu acho que sim, cansaram. Falaram, tipo assim, Belle Delphine, tá na hora, mostra, libera, minha filha, tamo cansado. E assim, também teve um rolê, né, no meio do caminho, que ela falou que ela ia abrir um Pornhub, e daí ela abriu, e daí o vídeo que tinha dela lá no Pornhub era ela comendo um pedaço de papel, com um print, assim, do PewDiePie. Enfim... E daí isso só deixou os fãs dela muito decepcionados. Ela sempre fazia esses negócios meio assim, agora eu vou mostrar tudo. E daí era só um bait, assim. Os fãs cansaram, sabe? Libera, minha filha, libera. Então ela decidiu liberar, né? Ela falou, gente, no Natal eu vou estar postando aí um vídeo coisando, entendeu? Vocês não aguardem que vocês vão ver. E assim, gente, a primeira reviravolta que teve foi que, quando ela foi nos podcasts falar sobre isso, em um podcast ela disse que ela ia fazer esse vídeo com o parceiro de longa data dela. E daí os fãs ficaram tipo assim, como assim você tem um namorado de longa data? Como, você não é minha namoradinha gamer, não entendi. E assim, isso aí já causou um certo rebuliço, a galera já ficou meio assim, que merda, entendeu? Mas tudo bem, o povo ainda queria ver, o povo estava sedento querendo ver. E dia 24 lá, realmente ela postou
esse vídeo. Aparentemente, em 7 minutos, ela fez 5 milhões de dólares com essa porra desse vídeo. 7 minutos. 5 milhões de dólares. E, bom, o que aconteceu? O vídeo foi horrível, assim, gente. O vídeo foi péssimo. Obviamente, em papo de 2 segundos, vazaram essa porra em todos os lugares e vazaram no Twitter, que era onde eu estava, e tava todo mundo falando sobre isso. E assim, eu só consigo lembrar de uma peruca muito mal colocada, assim. Tipo, foi muito tosco, sabe? Foi muito, muito tosco, um vídeo tosco. E daí, os fãs ficaram extremamente decepcionados. Porque esperaram anos pra ver o negócio acontecendo. E daí, quando o negócio aconteceu, tipo, foi só muito tosco, sabe? Aí começou o fim da Belle Delphine. Sim, gente, com um vídeo pornográfico. A carreira dela no porno acabou. Bom, ela se queimou total com isso. E daí, um tempo depois, aparentemente, ela terminou o relacionamento dela, porque ela começou a fazer collabs com outras sex workers. E ela começou a postar vídeos e fotos extremamente explícitos. E daí, ninguém mais ligava pra ela, porque quando ela postou o rolê explícito, a galera meio tipo, tá, agora já ninguém liga mais. E daí ela ficou meio desesperada, tentando continuar sendo relevante. Então ela começou a fazer várias collabs com influenciadores, streamers e coisas do gênero e tal. E mesmo assim, ninguém se importava nem um pouco. Assim, ela fazia um rage bait, inclusive. Por exemplo, ela fez uma collab com um influenciador. Inclusive, se não me engano, ele tem uma história muito demoníaca, mas não vou entrar muito nisso. E daí ele tava usando uma fantasia de macaco, e ele é um cara preto. E daí tava todo mundo falando que isso era meio racista. E daí meio que, aparentemente, isso foi feito propositalmente pra dar o que falar, sabe? Tipo, ela começou a viver desses pequenos rage baitzinhos. Só que, bom, meio que ela perdeu totalmente a relevância depois disso. Assim, realmente ninguém mais se importou com a porra da Belle Delphine depois do vídeo que ela fez. E assim, a última vez que ela apareceu na internet e que as pessoas falaram um pouco sobre ela foi há 1 ano atrás, num podcast. E se você tá se perguntando por que as pessoas falaram sobre ela, foi porque as pessoas se interessaram nela voltando pra internet, ou as pessoas se interessaram no que ela estava falando. Não, é porque os caras, tipo, estavam chamando ela de gorda, estavam falando que ela tá gorda e feia, e que ela tá velha e gorda e feia. Bom, e é basicamente essa história da Belle Delphine na internet. Obviamente eu resumi muito, né, gente? Mas, assim, vocês não precisam saber muito mais do que isso. Sinceramente falando, não tem nada muito mais interessante do que isso. Mas é isso, gente. Um beijo